Estamos ao vivo! Começando mais uma entrevista pré-games com Latam, seu programa de entrevistas aqui no Drops de Jogos. Hoje a gente recebe, meus queridos, Gabriel Casanova, do estúdio criador do jogo Artios. Uma novidade que a gente vai publicar também no nosso site aqui. Deixa eu trazer para vocês, antes de chamar o nosso convidado, o trailer do jogo, para vocês entenderem qual é a desse jogo brasileiro. Vamos lá. 3, 2, These are the stakes to make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Artios, um jogo que mistura aí, pelo que eu percebo, um pouco de Sonic, um pouco de surrealismo e um pouco de Salvador Dalí. Tô errado, Gabriel? Seja muito bem-vindo aqui ao Drops de Jogos. Como é que você tá? Tô muito bem. Gostaria de agradecer a você, Pedro, pela oportunidade. Gostaria de dar um oi aí para todo mundo do Drops de Jogos. Não, e é isso mesmo. É Sonic, é surrealismo, é tropicalismo, é esse caldeirão de ideias aí que a gente está tentando fazer com que o arte seja representativo. O Artios vai estar disponível na Gamescom Latam. Como é que vocês estão aí a respeito do lançamento do jogo? Explica um pouco melhor pra gente. Vai. A gente tem atualmente uma demo na Steam que saiu na GDC. Né? A gente lançou essa demo durante a GDC e ela está disponível para todo mundo jogar na Steam. A gente teve presente na Gamescom Latam no passado, mas foi um diazinho só. Hoje a gente foi, né, nessa Gamescom esse ano, a gente foi selecionado para o Big Starter, ou seja, a gente vai estar presente em todos os dias na Gamescom Latam na área indie. Então a galera vai poder ir lá na área indie, vai poder jogar o jogo e vai poder ter um tempo legal. Eu espero conversar com a gente, trocar uma ideia. E a tua primeira experiência na Gamescom Latam? Não, assim, a gente teve lá ano passado, a gente foi convidado pela galera da comunidade Game Maker Brasil para participar, mas aí era um rodízio de desenvolvedores, ou seja, a gente só ficou um dia. Naquele negócio meio de cooperar, né? Porque o espaço não é tão acessível assim, aí o pessoal meio que se ajuda, né? Exato. Eram vários desenvolvedores, bastante gente extremamente talentosa, e aí a gente era um time lá. Mas agora a gente foi selecionado pela própria Gamescom para participar do Big Starter, que é esse programa deles de incentivo a desenvolvedores independentes. Então a gente vai estar lá todos os dias do evento, durante o evento todo. Cara, me explica um pouquinho. Por que Salvador Dalí? Por que surrealismo e essa mecânica ao mesmo tempo de Sonic? Como é que vocês fizeram o link das duas coisas? Começando pelo Sonic. A gente... o arte que é bem Sonic, né? Você vê até a movimentação tal, mas você vê também uma personalidade no sentido de colocar os elementos de artes plásticas, né? Sim. A gente gostava de brincar quando a gente foi para São Paulo no Festival Jogatório, que era o filho do Sonic com o Ziraldo com o Pizza Tower, que é outro jogo indie muito popular, né? Então a gente gostava de fazer essa brincadeira. As nossas inspirações, começando pelo Sonic, a gente começou na comunidade de fangame de Sonic, né? A gente realmente começou jogando Sonic desde criança, mas a gente começou a fazer jogos na comunidade de fangames do Sonic, quando a gente era criança, quando a gente tinha papo de 11, 12 anos de idade, a galera da equipe fazia esses jogos de fã de Sonic. Depois
a gente pensou, pô, por que a gente não realmente vira uma equipe de desenvolvimento de jogos, a gente faz um jogo comercial, e aí a gente teve bastante aquela conexão com o Sonic, o game designer do projeto, o líder do projeto, que é o Pedro Victor Gonçalves, ele trabalhou num indie que teve uma recepção muito positiva lá fora, chamado Anton Blast, e era um jogo que misturava essas influências de Crash, de Wario, um pouquinho de Sonic também, mas principalmente Crash, Wario e tal. E o Pizza Tower, ele nasce disso. O Pizza Tower não, o Artus, ele nasce disso. Né? O Artus, ele nasce justamente dessas combinações. E a questão das artes é que justamente o jogo, ele é uma celebração às artes. Né? O jogo, ele é uma celebração às artes no geral. A gente tem 4 personagens. O Pierre é o pintor, o Walter é um fotógrafo, o Guga é um acrobata. O Pierre é o Salvador Dali por outros dias, né? Meio Wario também, né? Exato, meio Wario, meio Aloyd, meio Salvador Dali, assim, né? O bigodão, né? A gente tem o relógio distorcido do Salvador Dali, mas a gente também tem inspirações além das artes plásticas. A gente, na nossa demo, a gente tem uma fase do jogo que ela é muito inspirada pelos anos 60, pelo movimento psicodélico dos anos 60, e aí você tem hippies, e você tem aqueles sóis coloridos, aquela inspiração muito indiana também, e a gente tem uma inspiração muito forte também, muito do Ziraldo, e muito também assim, a questão da música também, de muitas músicas que a gente cresceu escutando, do rock, da MPB, a gente tem um pouco de samba, de bossa nova nas faixas do jogo, então é uma celebração muito do que a gente cresceu escutando, e muito também dessa cultura pop, da visão da arte na cultura pop, assim. E é uma coisa também, essa cultura que você falou, né, dos mods, é uma coisa meio mashup, né, e você pegar aquela coisa meio pastiche, meio dadaísta dos elementos que a gente já tem no cenário de games e misturar ali, porque é aquela coisa, né, Gabriel, você não precisa criar uma coisa 100% original, não tô dizendo que é plágio, longe disso, mas essa questão das montagens mesmo, né, de lidar com coisas que é familiar ao público e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade ali de mostrar arte, né? A gente tem, por exemplo, agora o hiper premiado Clair Obscur, que usa mecânicas de RPG tipo Final Fantasy para contar a história da Belle Époque na França. Então, você consegue adaptar as linguagens a um formato clássico, né? Certeza. E o Artus, assim, nós da equipe, nós somos muito fãs dessa questão toda da pós-modernidade, né? Da arte pós-moderna, de que nós estamos sempre apoiados nos ombros gigantes, assim. Então, é muito da gente pensar no mundo que a gente vive, na realidade que a gente vive, na arte que a gente consome, justamente isso que você falou, essa coisa meio dadaísta, essa coisa meio de juntar tudo isso em um pacote que celebra tudo isso que a gente cresceu gostando, etc. Gabriel, é teu primeiro projeto? Não, assim... Não, você assim, já fez antes? A gente, enfim, começou fazendo fangames de Sonic, mas a gente trabalhou num jogo chamado Edinaldo Pereira Mescladaço, que foi um jogo gratuito, que foi um plataforma gratuito, que era baseado nessa figura da internet, desse cantor da internet, que é o Edinaldo Pereira, que a galera gosta bastante, né? E, para nossa surpresa, na época, isso foi durante a pandemia, foi 2020, 2021, o jogo realmente ele teve uma recepção muito boa, as pessoas gostaram bastante do jogo, e isso incentivou a gente a começar a contribuir com mais projetos e tal. O Artus é algo que a gente sonha em fazer há muito tempo. Eu me lembro que eu estar escrevendo coisas para o jogo durante o meu ensino médio, assim, né? E aí a gente conseguiu ir levando o projeto para frente, a gente conseguiu fazer um protótipo, depois a gente conseguiu fechar uma parceria com a nossa publisher, que é a IndieArc, que, enfim, nos ajudou muito, assim, enfim, tornar o projeto uma realidade, e agora cá estamos. A publisher tornou o projeto viável? Sim, porque nós, enfim, cada um com seu trabalho, cada um
né, enfim, se sustentando da forma que podia, então a gente fazia o Arts no nosso tempo livre. A nossa publisher, ela foi, enfim, acreditou no projeto, a gente apresentou um protótipo para ela, ela acreditou no projeto, e aí a gente pôde fundar legalmente o nosso estúdio de desenvolvimento de jogos, a gente pôde chamar outras pessoas e a gente pôde tornar o projeto nossa vida, basicamente, assim. Uhum. Muito bom, se dedicar 100%. Vocês começaram a desenvolver o Artios há quanto tempo, Gabriel? Olha, a gente começou, se eu não me engano... Foi pandemia? Não, foi depois da pandemia. Se não me engano, foi 2022. 2022 foi quando a gente começou a desenvolver o Artios, e aí, mas sempre com essa ideia de ser um jogo de plataforma super rápido, na qual você tivesse 4 personagens e você pudesse trocar esses personagens, porque isso é uma coisa do Artios, né? Cada personagem ele tem uma habilidade artística diferente, e aí ele possui movimentação diferente, ataques diferentes, coisas diferentes que eles podem fazer, e aí o interessante é justamente você ir trocando entre os personagens, aí tem passo nível que só um personagem pode ir, etc. Mas essa sempre foi a ideia. Óbvio que muita coisa foi desenvolvendo a partir daí. E aí foi essa trajetória toda. Uhum. Uma curiosidade que eu tenho, ele ainda não está disponível no Steam, né? Vocês vão levar na Gamescom uma demo, né? A demo está disponível na Steam. A demo está disponível no Steam. E a galera vai poder jogar na Gamescom? Vai poder jogar na Gamescom. A nossa demo da Gamescom vai ser um pouquinho diferente, justamente para aquela questão ali de ser um lugar que, enfim, você está em pé ali, etc. Então vai ter umas coisinhas adicionais ali, mas a galera já pode jogar essa demo agora na Steam. Essa demo que a gente lançou durante a GDC desse ano. Uhum. Como é que foi essas premiações em Salvador em 2025 da SB Games, Game Maker Awards, GDC? Vocês chegaram a participar e foram selecionados agora para o Big Starter. Como é que foi a percepção da galera crítica ao jogo artístico de vocês? Foi muito, a gente ficou muito feliz, assim, acabou que a gente não pôde ir para a SB Games, mas a gente ficou muito feliz com a SB Games que foi em Salvador, né? A gente não pôde ir para a SB Games, mas a gente ficou muito feliz com essa nomeação, justamente porque uma premiação muito importante nacional, uma premiação acadêmica. Então, a gente ser reconhecido em 3 categorias diferentes foi uma coisa que deixou a gente muito feliz. O Game Maker, a gente foi nomeado, né? A gente não chegou a ganhar, mas a gente foi nomeado e a gente também ficou muito feliz, porque o Game Maker é uma ferramenta, né? O Game Maker é o motor que a gente usa para fazer o jogo, né? A nossa engine. É uma ferramenta que a gente usa desde sempre. A gente finalmente ser parte, né? Assim, a gente ser reconhecido como um dos jogos assim grandes sendo feito deixou a gente bem feliz. A gente não ganhou, mas a gente foi nomeado e isso só deixou já a gente bem feliz. E a Xsolla acreditou uma marca internacional, projeto, né? A Xsolla, a gente se inscreveu para scholarship da Xsolla, né? Essa bolsa da Xsolla. E aí a gente foi chamado lá. Quem foi o Pedro, que é o game designer. Ele foi representando a equipe lá para São Francisco, para Califórnia. E aí o Artios ele esteve disponível para jogar online ali no Festival Mix, que é um festival que acontece dentro da GDC. E aí foi justamente como que essa demo saiu. Por isso que a gente diz que é demo da GDC, né? Porque saiu lá durante a GDC. E aí, enfim, se conectou com vários desenvolvedores enfim, a gente pôde levar o Artios literalmente para fora do país, né? E agora, com o Big Starter, a gente está podendo estar na Gamescom Latam com o nosso próprio stand, com o nosso próprio... todos os dias do evento. Então a gente espera que a galera que não jogou ainda o Artios, que vai estar na Gamescom Latam, vai estar checando os vários jogos incríveis que vão estar lá, passe no Artios, enfim, veja o nosso projeto, veja como é que tá. Ô, Gabriel, por que Salvador Dalí? Por que o surrealismo? É um gosto pessoal seu? É da equipe? Por quê? É um gosto da equipe, porque não só porque a gente sempre curtiu muito toda a questão surrealista, não só o Salvador Dalí,
né? Mas todo o movimento surrealista, como que o Artos por si só ele é um jogo surrealista, ele é um jogo que, por mais que os personagens sejam humanos e seja um mundo relativamente humano, ele tem um pouco daquele realismo mágico, né? Enfim, do movimento literário, né? Do realismo mágico, mas também, enfim, do surrealismo. Então, e o Salvador Dalí é interessante porque entra justamente nessa questão meio da pós-modernidade, porque o Salvador Dalí ele é uma figura histórica, né? É um artista histórico, mas meio que a pintura do Salvador Dalí hoje em dia já meio que faz parte desse dadaísmo pop que a gente está. Às vezes a pessoa sabe a pintura do Salvador Dalí antes mesmo de conhecer o Salvador Dalí, né? Já está na cabeça das pessoas. Então é uma dessas maneiras que a gente consegue, enfim, colocar esses temas e essas pinturas conhecidas no Artes. Enfim, a gente também tem inspirações tem NPCs que são personagens de algumas outras pinturas, americanas, europeias e brasileiras e tal. Enfim, alguns bosses aí do jogo que vão ter inspirações em pinturas brasileiras especificamente. Então é um pouco disso, assim, é um pouco desse caldeirão cultural que o Salvador Dalí faz parte, né? E é aquela coisa também, né? A gente construir. É muito bacana quando os games eles chegam nesse patamar, né? De você pegar exemplos históricos, exemplos reais, colocar num jogo divertido, né? Porque eu tô vendo, é um jogo de alta velocidade, com todas as referências, os cenários surrealistas. E claro, o nosso toque brasileiro também de um pouco de galhofa, né? Da gente fazer aquela fazer a zoeira. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que esse toque brasileiro é essencial, esse toque meio antropofágico, né? Esse toque da gente consumir o que vem de fora e a gente trazer a nossa versão brasileira, não a nossa versão brasileira, mas a nossa representação brasileira, a nossa mistura brasileira. Eu acho que isso é extremamente importante. E é uma coisa que a gente... E é engraçado que no Artes a gente não faz isso nem assim, vamos pegar isso e vamos fazer isso. Não, é muito natural, assim, porque é uma coisa que a gente naturalmente faz aqui no Brasil, né? Essa questão tudo da gente adicionar o toque brasileiro nas coisas que a gente consome. E o Artus e a cidade do Artus, que é a Rupestrina, é a cidade fictícia do jogo, né? Ela é justamente meio uma cidade brasileira do interior, né? Ela tem muitas inspirações na cidade de Pelotas, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Você não é do Rio Grande do Sul, é? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Mas porque a equipe está espalhada? A equipe está espalhada, mas a maior parte da equipe está no Rio Grande do Sul. Eu sou o único carioca nessa situação. Você é a minoria. Eu sou a minoria. Na equipe, eu sou a minoria. E o Artus, a cidade do jogo Rupescina, é muito inspirada em Pelotas, porque é a cidade de onde mora o game designer e o líder do projeto, meu amigo Pedro Vitor Gonçalves. Ele fez muita cidade inspirada nele, mas a gente não se inspira só em Pelotas, se inspira nesse conceito da cidade interiorana brasileira, assim, né, com um prefeito. Tem um personagem que é um prefeito, que é esse de bigode aí, ele é esse prefeito meio, vamos dizer assim, meio coronel, assim, da cidade, né? Então tem esse toque brasileiro, o pequeno município brasileiro, né? Essa imagem, assim. É aquela coisa meio interiorana, ao mesmo tempo com referências que são globais, né? Você fala de Salvador Dalí, você fala provavelmente do artista que mais teve marketing no mundo todo, né? É bem interessante essa escolha de tema, de formatos, a questão da discussão, claro, se games são arte ou não. E aí você diz tanto que são arte quanto galhofa também, aquela com a mistura, né? Cara, aí eu queria fazer duas perguntas para ti. Quando o Artus... Aliás, três perguntas. Quando é que o Artus vai sair? Quais que são os futuros planos da PVIC? O que vocês pretendem fazer daqui para frente? Se já tem outros projetos engatilhados e o que você puder contar para a imprensa. E a última pergunta que eu ia falar, como é que você vê o cenário de games no Brasil, mesmo com a crise a nível global, tem a questão das demissões e tal, mas os independentes, eles estão se sobressaindo mesmo assim? Sobre a primeira pergunta, quando que o Artus vai sair? A gente ainda não pode falar a data específica, por causa da publisher. Discussões, exato. Mas vai sair
tudo certo, que seja até o final desse ano. E aí a gente vai lançar um trailer com a data de lançamento do jogo e em breve. Em breve. Vai ser um trailer que vai ser em breve, que vai sair em um festival em breve, com a data de lançamento do jogo. A segunda pergunta foi sobre... Perdão. Planos futuros. Planos futuros. Nós já estamos pensando em próximos jogos, nós temos várias ideias ainda. A gente ainda está muito no processo da divulgação do Artus e fazendo o Artus mesmo, assim. Então, a gente ainda não começou a divulgar nada. A gente tem esse jogo chamado o Edinaldo Pereira Mescladaço. A gente está acertando aí para a gente lançar uma versão dele na Steam, mas aí não seria um jogo novo, seria meio que uma remasterização desse jogo antigo nosso. Mas a gente está pensando em outros projetos aí, então é um pouco disso, assim. O nosso intuito é continuar fazendo joguinhos brasileiros. E sobre a pergunta sobre a indústria, né? Como é que você vê a atual situação? Assim, no meu particular entendimento, não é nem uma coisa só da indústria dos games, é uma questão de várias indústrias. Eu ouvi falar uma coisa extra games, assim, o pessoal diz muito que não é uma crise global da indústria de games, é uma crise dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando uma turbulência e está afetando o resto do mundo. Exato. E assim, eu por mais que eu sempre tenha gostado de fazer jogos, eu tenho uma formação de TI, né? E legal. Assim, pô, TI tá numa situação tão complicada quanto a da indústria dos games, assim. Layoffs gigantescos, então não acho nem que é uma coisa exclusiva da nossa indústria. Mas o que eu vejo particularmente, assim, a situação econômica pode até estar complicada, mas eu nunca vi tanto jogo brasileiro sendo lançado, tanto jogo bom sendo feito, e assim, você está tendo grandes sucessos, sabe? Você está tendo grandes jogos sendo lançados, com grande sucesso. Você tem iniciativas muito interessantes de publishers nacionais crescendo, de desenvolvedores, de jogos brasileiros recebendo muito respeito por aqui e muito respeito por lá fora. Então, assim, se tu vai numa Gamescom, ano passado eu tive no Festival Jogatório, que já foi um evento mais independente, né? O Jogatório que tem feito um trabalho, tem feito um trabalho importante, firma Game Dev e a Perifacon, né, cara? Tem sido o que o Big era antes da Gamescom, né? Com certeza, assim, a gente foi ano passado pro Festival Jogatório e, assim, foi incrível, assim, e aí, justamente por ser um festival mais independente, quase só desenvolvedores independentes mesmo, e você, assim, não é uma crise de criatividade, não é uma crise de falta de lançamento, isso é um fato. Então, eu acho que, por mais que a gente esteja tendo todos esses problemas, eu acho que as coisas, ainda acho que é um saldo positivo que nós estamos tendo. Não sei a sua opinião, mas eu acho que é um saldo positivo que a gente está tendo. E ainda assim tem muito jogo brasileiro fazendo sucesso, sabe? Muito jogo brasileiro que tu pega, está sendo lançado, aí tu já vê, poucos meses depois já está com 500, 600 reviews na Steam. O que foi o Mullet Mad Jack, né? Mullet Mad Jack, você teve o jogo do Joeveno, né, o aviãozinho de tráfico. Quase foi pro Game Awards. Quase foi. E aí você tem, por exemplo, agora que é um jogo que eu ainda tô para jogar, mas eu quero muito. Investigação póstuma, recebendo fantástico. Assim. Jogue. Recebendo avaliações incríveis, assim, sabe? A gente deu 10, eu sou suspeito. Eu tô com muita vontade de jogar. Eu tava namorando a página da Steam agora há pouco, assim, então eu acho que é isso, assim. E aí, enfim, você tem casos de publishers nacionais que também estão conseguindo acumular, enfim, bastante pessoas, né? A gente agora, o Artus, ele tá no Spawn, do novo projeto da nuvem, de você poder jogar demos de jogos no navegador. Então, inclusive, aí, fazendo um pouco no jabá, quem quiser jogar a demo do Artus, você não precisa nem baixar. Se você for no Spawn da nuvem, você consegue jogar o jogo no seu navegador. E aí o Spawn, por exemplo, uma ferramenta assim, genial, sabe? Genial. Com ferramenta brasileira genial, entendeu? Que tem jogos índios brasileiros, jogos índios estrangeiros, jogos da id Software e tal. Então eu acho que ainda acho que é um saldo extremamente positivo.
Assim, mas eu sou otimista, Mas eu acho que é um salto extremamente positivo. Não, é aquela coisa, né? Eu acho que talvez a indústria tenha vivido, porque tem uma consequência, né? A gente tem muitas empresas americanas nesse setor, tem uma desaceleração, mas é o que você falou, a criatividade brasileira está se destacando, a gente está se colocando no cenário, e é muito, muito bom isso. Gabriel, prazerzão conhecer você, conversar Muito contigo. obrigado. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, eu assim, achei incrível, agradeço muito pela oportunidade. Se eu puder falar aqui um pouco Fica à vontade, vai lá. Bem, pessoal, quem quiser jogar o Artios, está na Steam, pesquise Artios. Nem precisa pesquisar o resto do título, só Artios. Eu vou jogar o link para quem está assistindo a live, tá, gente? Ó, para vocês acompanharem aqui o link da Steam, para vocês verem. Pode falar. Quem quiser seguir a nossa conta no Instagram, que a gente posta não só sobre o Artios, mas também sobre, enfim, todos os nossos projetos, todos os nossos eventos que a gente participa com o projeto. Segue lá, @PevicGamesBR, nossa conta lá no Instagram, e nosso site, pevicvg.com. E é isso, Pedro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Parabéns aí para o Drops. Que, enfim, eu já sigo o site e o canal tem um tempo, sabe? Fazendo um trabalho extremamente necessário, na indústria de jogos nacional. Então é isso. Muito obrigado. E a tua entrevista tá marcando uma mudança de comportamento aqui, viu, Gabriel? Eu tô pensando agora, os estúdios que vêm procurar para divulgação, a gente já divulga, né? Os press releases, às vezes dá alguns furos, dá algumas informações importantes, mas eu vou gravar mais lives como essa, sabe? 20 minutinhos, 30 minutinhos, vamos bater um papo, a gente já faz o raio-x do jogo, já conta como é que a galera pode acompanhar, e acho que vai ser bem bacana. A live tá sendo transmitida tanto na horizontal quanto na vertical aqui no YouTube. Então a galera vai poder assistir aí. Você pode pegar o conteúdo, pode fazer cortes aí, fica à vontade para aproveitar para o Instagram de vocês. Perfeito. Mas é isso, meu caro. Gabriel Casanova aqui conosco. Gabriel, prazer te conhecer, meu querido. Bom trabalho, bom descanso. Obrigadão para você também. Até mais. Tchau. Até. Gabriel Casanova aqui conosco no Drops de Jogos. Pedido final, gente, só para falar para vocês também, vocês podem apoiar o canal em qualquer live que vocês assistirem conosco, mandando superchat, virando membro aqui do nosso canal. Nós temos também uma campanha de financiamento coletivo, tá, gente? Tá aqui nesse link, contribua do site. Vão lá no Apoia-se, ajuda com 10 caraminguá por mês, que ajuda a manter aqui o nosso projeto vivo. apoia.se/drops de jogos. Apoia um site que cobre preferencialmente os jogos brasileiros, games e cultura pop. É isso, queridos. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau.